Bom dia, gente! Como vocês estão? Vamos pro próximo vídeo da nossa série 365 vídeos em 365 dias. Hoje eu vou falar pra vocês sobre uma pergunta que noivas me fazem muito. Por que a decoração de casamento é tão cara? Não só a decoração, né? Por que os serviços para casamento são tão caros, né? Gente, eu tava rindo essa semana com a minha mãe, porque tava comentando com ela que quando eu era pequena, meu pai me contava que quando eu era pequena e pedia pra ele comprar alguma coisa que era cara, diz que ele falava assim pra mim: filha, é cara, papai, é muito caro, né? Ele disse que eu falava pra ele assim: não, pai, não é caro, você que não tem dinheiro. Pode isso, gente? Eu tava falando até com a minha mãe. Quem será que me ensinou a falar uma coisa dessa pro meu pai, né? Mas eu falei. Não é isso que eu vou falar pra vocês, tá? Fiquem tranquilos. Primeiro, quando uma pessoa me pergunta sobre esse conceito de caro e barato, ele é relativo, né, gente? Primeira coisa que você tem que fazer e saber é com que público você tá trabalhando e saber em que faixa de valor se encaixa o seu trabalho, né? Os custos que você tem, a noiva que você atende, enfim. Mas no geral, gente, por que o serviço de decoração, vou falar de decoração, não posso falar de foto e vídeo, de outras coisas, tá? Por que ele é diferente? O casamento, ele é um acontecimento único, tá? Você vai falar assim, mas ele é mais importante do que um aniversário? Gente, não é que é mais importante que um aniversário, tá? O casamento é um evento que tem um porte, normalmente, que ele tem um cronograma, vamos dizer, muito em cima da pinta, vamos dizer assim, muito... tem um nome pra isso, gente. Poxa vida, não é rígido, tá? Eu quero dizer o seguinte, vamos dizer assim, tá marcado para as 8, a decoração tem que estar pronta às 6. No dia seguinte tem que retirar às 4 da manhã, tem que retirar às 4 da manhã. É o mesmo preço de um aniversário que você vai lá, por exemplo, eu vou lá com o meu carro, eu mesma entro lá no prédio, no dia seguinte eu mesma retiro com mais um ajudante. Não é, entendeu, gente? Veja bem, quando você monta um casamento, é que eu não tô achando as palavras. Eu não faço vídeo com roteiro, tá, gente? Isso é uma coisa que eu tô, na verdade, como eu falei pra vocês, isso são conteúdos que eu produzo pra que eu possa aprender a gravar, aprender a desenvolver conteúdo sem roteiro. Essa é uma das minhas ideias, porque eu quero muito trabalhar com algumas consultorias online. E é muito difícil manter um raciocínio do começo até o fim, sendo que, tocou o telefone, eu esqueci isso, eu tô esperando pra resolver uma coisa de outro assunto, enfim, e as coisas vão se confundindo, né? Desculpa. O que acontece quando você vai montar um casamento? Você tem que ter uma estrutura gigantesca. Vamos supor, quando eu vou montar, por exemplo, um chá de bebê, decoração de chá de bebê, eu posso muito bem pedir pro dono do salão para montar na noite anterior, ir lá sozinha com um ajudante, ficar lá montando bem devagar, né? O casamento normalmente ele envolve coisas grandiosas. Se você é um decorador e pegou igreja e decoração de salão no mesmo dia, você vai ter aí no mínimo pelo menos umas 15 pessoas envolvidas só em um casamento. Você imagina uma empresa para manter 2 a 3 casamentos por final de semana, né? A estrutura que essa empresa tem que ter. E outra coisa, a gente tem que manter, a noiva, ela quer contratar uma empresa em que ela confie, que tenha estrutura. Então ela quer que eu leve o meu motorista, o meu caminhão. Ela quer que eu leve as minhas peças, que as peças estejam lindas, bonitas. Vocês têm noção que para um casamento a gente leva mais de 100 arranjos normalmente, né? E depois tem que retirar isso. Então você imagina todos esses vidros, toda essa preparação, não só de montagem, mas administrativa, dessa lista do que vai, do que vem. A equipe trabalha no casamento, eu tenho equipe trabalhando em casamento de 400 pessoas, 300 pessoas. A equipe vem e trabalha a semana inteira. É diferente de você ir numa floricultura e falar assim: quanto custa esse arranjinho? 50 reais. Você vai lá, pega 50 reais, mas acho que nem no cemitério você leva uma violeta hoje em dia por 50 reais, né? Tô exagerando, mas meio que isso, tá? Aqui em São Paulo a coisa tá dessa forma.
Então, quando você fala numa decoração de casamento, gente, a montagem vai a semana toda. E quando volta, a gente tem todo aquele trabalho de voltar e colocar as coisas no lugar. Ou seja, a logística é muito grande, é pesada. Às vezes tem que virar à noite, sim, porque a flor é um produto perecível. Por mais que eu coloque conservante e tudo, tem vezes que você tem que pagar noturna de vários funcionários. As coisas no local de evento são muito... Às vezes você tem um horário pequeno para montar ou para desmontar, você tem que dobrar ou triplicar a equipe. Às vezes você precisa de especialistas, por exemplo, as noivas elas costumam ver fotos nos sites de fora, enfim, do que seja, e querem igual. Aí vem aquela cortina de LED de 5 metros, de 8 metros de pé direito. E aí, gente, tem que contratar 4 caras para subir isso aí, no tempo que precisa, entendeu? E a diária de um instalador, eu tô dizendo um profissional que vai entender de elétrica, de iluminação, que vai puxar o fio, isso tudo custa muito caro. Então, quando as pessoas falam assim, nossa, porque a decoração de casamento é tão cara? Primeiro porque as pessoas escolhem coisas caras, né? Se eu vou fazer um aniversário, eu vou pôr um arranjinho assim em cima da mesa. A noiva vem com um projeto com aqueles arranjos que tamanho de 5 cabeças de pessoa por mesa, né? Eu falo às vezes assim, que eu não devia falar, tá? Mas eu falo. Por exemplo, gente, conta o número de flor que tem naquele arranjo. Conta normal, que é uma coisa que a gente aprende na hora de calcular custo de arranjo. Você vai lá, tira uma foto e vai lá com o lapisinho assim, ó. Tem arranjo, gente, que tem mais de 200 hastes. E eu tô falando só de arranjo de uma mesa, tá? Arranjos de igreja, de cerimônia, a gente chega a colocar 200, 300, 400 hastes. Sim, entendeu? De flor por arranjo. E aí vamos supor que cada haste custe R$1, né? Vamos falar por baixo. Você não compra uma rosa por R$1 em lugar nenhum, nem no cemitério, como eu digo. E aí a noiva quer um arranjo de 400 hastes, um de cada lado da igreja, então só esses aí vão custar R$800 de flores, caso a haste custe R$1, né? Não é esse o custo da gente. Tem arranjos mais caros, tem arranjos mais baratos. Só que quando você passa um orçamento de igreja num valor X, a pessoa fala, nossa, tudo isso só de flor? Sim, você está comprando a flor, né? Assim, você está comprando uma flor. Então assim, por que gastar tudo isso em flor? Poxa, então por que você está me procurando se eu sou uma decoradora de casamentos que vende arranjo de flor? Então assim, vocês têm que ter isso na cabeça de vocês, que o produto que vocês vendem, ele tem um custo, ele tem um preço, ele tem um valor, que são 3 coisas diferentes, custo, preço e o valor, né? Porque tá agregado todos os projetos que eu já desenvolvi, todos os cursos que eu já fiz, toda a minha experiência, todo o meu know-how, toda a minha equipe, toda a segurança que eu tô passando pra você e mais a flor, né? A flor é o de menos, no final das contas, porque a flor é uma coisa que você pode ir aqui no mercado e comprar. Agora faça então, o seu cliente tem que entender o quanto custaria se ele fosse fazer tudo aquilo. E será que ele conseguiria, né? E será que é seguro deixar isso nas mãos de uma pessoa que está cobrando tão barato? Ou será que é seguro deixar nas mãos de uma pessoa, por exemplo, da família que começou agora, que está querendo ajudar, ou enfim, né? Então, gente, tome muito cuidado com esse tipo de comentário. Ai, por que tão caro? Por que tão caro? Você tem que saber o valor do seu trabalho e aquele cliente, ou ele vai servir para comprar o seu trabalho ou não, tá? Tem clientes de todo, vamos dizer, de todo degrau financeiro, né? Que nem eu mesma. Eu, como decoradora, tem gente que cobra menos, tem gente que cobra mais. E tem noiva que contrata aquele que cobra mais, e tem noiva que só vai contratar o que cobra menos, e tem as noivas que me contratam e as noivas que vão contratar você. Então, é isso, ok? Gente, desculpa, foi confuso, né? É tão engraçado quando eu pego pra gravar os vídeos. Eu gosto de gravar uma sequência, hoje não vai dar tempo. Eu gosto de gravar vários, um de cada vez, porque conforme você vai gravando, pra quem tiver intenção de aprender a gravar, você vai ficando melhor conforme vai fazendo. Então por isso que, desculpa, é sempre bom, tô morrendo de frio, tá congelando em São Paulo de novo. Sol já sumiu, o dia já tá cinza, eu já tô triste. E é isso. E eu esqueci de me apresentar, sou Adriana Cavalheiro, sou proprietária da Decora Flor, trabalho com casamentos, decoração de eventos, trabalho com eventos há 30 anos.
E essa é uma série de vídeos para você aprender, saber um pouquinho mais, ter algumas dicas e para que eu possa também treinar esse ato fantástico de como gravar vídeos. Não é fácil, parece que é muito fácil, parece que é só você ficar na frente, né? E não é, tá bom? Gente, fiquem com Deus, bom dia pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.